Já voltamos e eu quero saber de você, tá gostando da convenção? Então mande um comentário aqui pra gente e mande também uma foto para mostrar que tá acompanhando todo o nosso conteúdo. O telefone tá aí na sua tela. Inclusive, já vieram várias fotos, a produção me falou que vieram várias. Vamos dar uma olhada, gente? Vamos lá? Olha lá, Carlos de Alfenas, Everton de Barretos, Adilson de Sorocaba, Marcelo de Pirassununga, Daniela de Sorriso, José Eduardo de Ribeirão Preto, Lucas daqui de São José do Rio Preto, Álvaro de Chapadão do Sul. Olha quanta gente, que bacana. Um montão. Pessoal, vocês conhecem todos, gente? Sim, todo o time tá presente conosco. Estão acompanhando, que legal, bom saber, né? Assim que é bacana. A Convenção Kimberlite 2020, eu faço parte disso, as hashtags todas. Que legal. Ó, o Cássio de Patos de Minas, Daniel de Lucas do Rio Verde, Paulo de Maracaju, Bonifácio, Helena de Sinop, o Marcos mandou pergunta ontem, Luciano de Birá, Diego de Primavera do Leste, Mato Grosso. Que legal, bacana, gente. Então, continuem mandando aí e também aproveitando essa questão da participação. Se vocês têm alguma dúvida sobre como funciona o meio digital e como ele está influenciando o agro, escreva para a gente, porque eu tenho certeza que os nossos próximos convidados vão gostar muito de responder. Então, vamos ver quem são? Luiz Eduardo Caçuia é engenheiro agrônomo e diretor comercial da Caçuia Inteligência Agronômica, empresa considerada a maior consultoria do país para as culturas de soja, milho e algodão. É ainda idealizador e sócio fundador da Ciclo Agritech, aceleradora de startups e projetos. Pompeu Escola é consultor em inovação e transformação digital, conselheiro e mentor de startups e atual CEO da Ciclo Agritech, aceleradora de startups. Juntos eles vão falar sobre os avanços do digital no agro. Muito bem-vindos! Temos eles na tela? Vamos ver. Não temos nem o Luiz Eduardo, nem o Pompeu? Vamos esperar um pouquinho? Olá, então bom dia. Agora sim! Bom dia! Tudo bem? Como estão todos? Tudo certo. Estamos aqui ansiosos pelos temas. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Vamos lá, então, quando vocês quiserem, podem começar. Obrigado pela apresentação. Agora sim eu estou vendo a carinha de vocês. Muito bem, obrigada, gente. Todos ouvindo? Todos ouvindo. Olha só, lembrando, vou reforçar mais uma vez que vocês vão responder perguntas no final e nossos moderadores, Bruno e Dr. Marcos, estão aqui prontinhos para receber e comentar também sobre a palestra. Combinado? Perfeito, obrigado. Gostaria de agradecer aqui pelo convite. É um prazer estar participando dessa convenção 2020. Vamos tratar de um tema aí que está bem pertinente no agronegócio e espero atender a demanda de todos aí e uma ótima convenção. Também quero agradecer aí a possibilidade de estar dividindo o conhecimento com vocês e o Luiz vai iniciar nossa apresentação e depois eu tenho uma outra parte que eu vou estar falando, né? E por último, responderemos perguntas. Grande abraço. Vamos lá. Vamos lá, vou compartilhar minha tela aqui para iniciar nossa apresentação. Todos enxergando bem? Vamos lá. Conectar, mudar e transformar, né? É o tema que traz a Convenção 2020 da Kimberlite. Como foi apresentado, eu sou Luiz Eduardo Caçuia, atual diretor comercial da Caçuia Inteligência Agronômica, empresa de assessoria agronômica com atuação no oeste da Bahia, Piauí, Tocantins e Mato Grosso. Pompeu Escola compartilha da apresentação comigo, é o nosso sócio e CEO da Ciclo Agritech. Primeiro ponto, né? O que é agricultura digital? Né? Vamos falar sobre esse tema. É um termo bastante falado ultimamente, mas todos realmente sabem o que é agricultura digital? Vamos estar explanando um pouco sobre isso. Tá? Parece simples, né? Mas os desafios são muito grandes da agricultura digital para o campo atualmente.
Aqui nesse slide eu trago alguns conceitos, né, do que é agricultura digital, né, ou agricultura 4.0, como muitos chamam, né. A agricultura digital, ela pode ser definida como o uso intensivo de diversas tecnologias aplicadas na agricultura, ou também ela pode ser um conjunto de tecnologias que auxiliam o produtor rural nas suas atividades. Isso inclui softwares, dispositivos que coletam e analisam dados sobre a lavoura para viabilizar a automação e dar base para decisões estratégicas. Pessoal, esse é um pequeno exemplo, né, do que nós podemos falar sobre a agricultura digital, mas realmente o tema é muito mais amplo que isso. Nós vamos estar externando a vocês durante a apresentação. Primeiro passo, né, como eu mencionei, é um termo que parece simples, mas os desafios são muito grandes, né? A questão cultural, a questão de processos, a questão de infraestrutura, conectividade. Então, para nós ativarmos a agricultura digital no campo, é um desafio, né? E o primeiro desafio está onde? No mindset, na nossa mentalidade. Tem um ditado do Pedro Cordier que diz que não é o que te trouxe até aqui que vai te levar adiante. Eu costumo relacionar aqui para a nossa equipe que, realmente, o que nos trouxe com sucesso até aqui não garantirá o nosso sucesso futuro. Então, de fato, nós temos que estar sempre inovando e buscando realizar aquelas atividades, aquilo que nós fazemos de uma forma melhor e mais produtiva. Com certeza, o digital traz isso para o agronegócio. Então, nossa primeira etapa é ativar o mindset, ativar essa mudança para podermos estar recebendo essa tecnologia. Aqui nós estamos retratando, né, um slide, 2 fotos de outubro de 2018, no escritório da Caçuia, em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, né? No início ali era uma ideia e um sonho, né? Foi o primeiro contato que nós tivemos com o Pompeu Escola, nosso atual CEO e sócio da aceleradora, né? Para formatar o modelo, né, de aceleradora que é a Ciclo Agritech hoje, né? Nós tivemos muita motivação diante dos desafios enfrentados aqui no oeste da Bahia, né? Muitos conhecem já a região que nós estamos localizados, outros não. Mas, de fato, a região oeste tem diversos desafios ligados à parte técnica agronômica, né? Na década de 80, a Embrapa lançava notas dizendo que era impossível se plantar soja no Cerrado brasileiro, um solo típico que nós temos aqui no oeste da Bahia, né? E com muito trabalho, muita dedicação, muita resiliência, muita técnica, né? Muita estratégia, nós conseguimos realizar e chegar no atual cenário que a Bahia produz. Isso propiciou que os produtores rurais que estão aqui nesta região abrissem bastante a sua mente, né? Ficassem com as portas abertas para novas tecnologias e novas práticas. Dentro desses desafios, nasceu a iniciativa da Ciclo Agritech, né? Esse desafio de levar o digital para o campo. Nós sabemos que temos que alimentar o mundo, né? Temos uma motivação que ela é pertinente diariamente, né? Nós temos um estudo que mostra que para 2050 nós teremos 10 bilhões de pessoas habitando o planeta Terra, né? Dessas 10 bilhões de pessoas no mundo, é um aumento gradativo da população. Nós temos que alimentar essa população, e o Brasil é o celeiro, é o país que vai ter esse compromisso. Tá? Estima-se que para nós atendermos a demanda dessas 10 bilhões de pessoas habitando o planeta Terra, nós temos que aumentar 70% da nossa produção atual. Então, o Brasil já é um dos maiores produtores do mundo, né? Passou atualmente os Estados Unidos na produção de soja, e ainda assim nós temos o desafio de aumentar 70% da produção de alimentos no Brasil para atender essa demanda mundial. Quanto que nós conseguimos crescer disso em área? Nós temos em torno de 20% a 25% de área física agricultável para que nós possamos crescer nessa produção para atender a demanda. E o restante, os outros 80%, 75%, é melhorar a produção por hectare, melhorar a produção dentro daquela área que nós já temos. Como é que nós vamos conseguir atingir isso? Com certeza, através do uso da tecnologia, do digital e sendo o mais produtivo possível. Tá, pessoal?
E uma pergunta que muitos fazem, né? Por que Luiz Eduardo Magalhães? Por que o oeste da Bahia, né? Nós estamos sediados a 600 quilômetros de Brasília, né? A capital do nosso país. E, de fato, o que eu mencionei antes correlaciona a nossa escolha de estar trabalhando com o digital no agronegócio aqui na nossa região. O perfil da nossa região é desafiador. Então, os produtores rurais, aqueles que estão trabalhando com a agricultura na nossa região, estão abertos a inovar, estão abertos a receber novas tecnologias. E, de fato, né, o grande desafio de colocar o digital no agronegócio é estar presente, é estar no campo. Imagina só, né, nós abrimos uma aceleradora de startups em um grande centro, em uma grande capital, que não tenha a vivência ligada ao agronegócio. É muito difícil, nós vamos ter sim recursos humanos com capacidade para desenvolver isso, mas nós não vamos conseguir aplicar isso na prática. As startups do agro, elas têm que nascer e ser desenvolvidas junto com o produtor, junto com o campo, junto com a prática. Só assim nós vamos conseguir, de fato, com que essas startups possam executar um excelente resultado e um avanço no campo. Nesse slide nós vamos abordar sobre o Mato Piba, que é a nossa região de atuação, né? Segundo o Ministério da Agricultura do Brasil, há um estudo que fala que em 20 anos o Mato Piba vai fornecer uma fatia significativa do alimento mundial. Luiz Eduardo Magalhães, a nossa sede, ela vem sendo considerada como a capital do Mato Piba, justamente por ser uma cidade inovadora, com grande área de produção e que todos os players do agronegócio estão presentes, né? Tem alguns requisitos muito importantes para que uma aceleradora de startup dê certo, precisa ter nessa região. Então, vou apresentar alguns aqui para vocês, né? Alguns requisitos em Luiz Eduardo Magalhães. Nós encontramos dentro desse ecossistema, dessa região do Mato Piba, né? Nós encontramos uma proximidade grande com a CNA, FPA, Ministério da Agricultura, universidades, né? A academia, com cursos vocacionados ao agronegócio, que é a nossa área de atuação, né? Nós temos grandes empresas do agro instaladas, temos Bung, Cargill, Iara, Marcea, Luiz Dreyfus, temos sindicato dos produtores rurais proativo, temos consultorias agronômicas, empresas que estão desenvolvendo pesquisa, estão desenvolvendo novas técnicas, novas práticas para o avanço da agricultura. Nós temos grandes produtores rurais, é uma região que abrange hoje mais de 2 milhões de hectares, falando só no oeste da Bahia, só na região de Luiz Eduardo Magalhães, tá? E em 2018, na safra 17-18, nós tivemos a maior produtividade na cultura da soja em toneladas por hectare do mundo. Então, isso prova que realmente o trabalho, a inovação, as estratégias corretas podem nos trazer um grande resultado, desde que bem alinhado e bem integrado. Vou passar a palavra agora, a partir desse slide, que o Pompeu ele vai salientar, né, a importância desses atores presentes no ecossistema de lei e vai comentar também, fazendo o link da última palestra do professor Pedro Soares, falando de oportunidades ligadas à área de nematóides que nós temos já na aceleradora. Muito obrigado, Luiz. Bom dia a todos aí que nos assistem. É um prazer estar aqui com vocês. Fazer o digital comparecer no ambiente do agro de forma bem sucedida é um grande desafio, né? Não se trata apenas de trazer uma startup ou uma tecnologia, se trata de resolver fatores que passam por infraestrutura de telecomunicações, que passam por cultura e conhecimento, pelos processos que a fazenda está acostumada a fazer, você tem que ser processos novos. Então, não é algo trivial, né? Não é uma coisa que eu compro e uso. E esse talvez seja o motivo da demora da incorporação do digital nesse segmento. Vamos pensar que os bancos, né, eles conseguiram, a área financeira conseguiu absorver de uma maneira muito rápida o digital. E isso se deu porque eles estão em grandes centros e uma série dessas infraestruturas estão resolvidas. Quando a gente fala do campo, a gente vai falar desde internet até energia elétrica, como dificuldades para poder trazer certas tecnologias. Então, esse quadro que está aí no slide, ele fala um pouquinho
das coisas importantes que tem que estar presentes para que o digital dê certo num ambiente do agronegócio. O Kassuya já falou para a gente, mas consultorias de inteligência agronômica são muito importantes. Elas são um elemento de mediação entre a linguagem da fazenda, do produtor, e aquilo que a tecnologia poderia agregar ao negócio dele. Então, não dá para fazer sem esse ator presente. Precisamos de grandes empresas, né, que estejam na cadeia de negócio da agroindústria. Então, também os clientes, vamos dizer assim, do próprio produtor, que está ali e fazendo parte desse processo, a gente chama de atores, né? Universidades, porque é a academia que vai acabar gerando novas oportunidades de startups, né? A academia bem direcionada, bem estimulada, eu uso uma palavra bem excitada, né? A nível de professores e alunos, vai transformando aos poucos a sua monografia em projetos de startup e vai fazendo com que esse aluno comece a sonhar em ser empreendedor ainda durante o curso, durante a sua formação. Para você ter ideia como nós estamos longe do que está acontecendo no mundo, a Microsoft, por exemplo, está fazendo esse trabalho na Índia, em Israel, com high school, com pessoas que estão no colegial, né? A gente está falando de pelo menos fazer no final da formação universitária, que aí se antecipa 10 anos do período de nascimento do startup. O sujeito sai da universidade já motivado para isso. Tem que ter propriedades rurais, centros de pesquisa, tudo que vai se fazer no campo tem que ser testado. Matopiba, em especial, leva isso muito em consideração. Qualquer perda aqui significa ter prejuízo, então tudo é bastante testado. As startups que vêm para a nossa aceleradora fazem todos os testes, repetem todos os testes aqui na região, com a terra que tem aqui, com as condições climáticas que tem aqui, antes de aplicar um produto, por exemplo, de uma tese de biotecnologia, né? Tem que ter as sementeiras, transportadoras, tem que ter o pessoal dos insumos, as trades que fazem corretagem de grão, e tem que ter empreendedores e investidores. E nesse caso, a vinda da Ciclo para cá está arrastando parte da cadeia da inovação para cá. Então, muitos desses investidores, muitos desses fundos de Venture Capital vêm atrás das aceleradoras. A aceleradora cria talentos para esses fundos investirem, né? Então, essa modelagem é fundamental para que se rode a inovação, para que o digital se aproxime do campo. E a nossa iniciativa foi criar uma aceleradora em 2019 aqui no Matopiba. Por quê? Porque ela é uma peça que puxa as outras engrenagens. E eu vou falar um pouquinho dela na sequência. O Luiz Eduardo há pouco mencionou, mas, por exemplo, a gente olha para os problemas que o campo tem e a gente estimula no edital startups que venham a resolver esse problema. Então, nematóide. Nematóide é um problema já identificado aqui da região. Nos editais a gente vai mencionando o interesse por esse tipo de tese e nesse ano, por exemplo, no edital desse ano, nós já temos 2 startups pré-inscritas que estão relacionadas com soluções de rápida identificação do nematóide que está atacando a terra para que haja o tratamento dele, né? Então, é assim que a gente faz. A gente pega aquilo que está doendo, a dor que o campo tem, e transforma isso numa linguagem de edital para trazer e daí para desenvolver essas startups que são projetos, né? E que saem daqui já como empresas, muitas vezes já faturando. Muda o slide para mim, Luiz. Então, esse faturamento, né, esse crescimento, ele é importante porque também mostra, se colocou a semente na terra, a planta tem que nascer, né? Aqui é a mesma coisa, uma aceleradora é um viveiro de plantas, onde a gente planta a startup e, em algum tempo depois, tem que mostrar a folhagem, tem que mostrar o crescimento, né? Que para nós são os clientes do tratamento. Então, a nossa safra, né, ela acaba acontecendo ao longo do ano. Aqui só um histórico, né, de linha do tempo. A gente planejou, como ele mostrou as fotografias, no final de 2018, apresentou o projeto para os produtores rurais no início de 2019 e colocamos a aceleradora em pé, entregamos para a sociedade em setembro de 2019. Já em seguida lançamos o edital e estamos hoje rodando as primeiras 10 startups aí do edital chamado 2020. E agora em outubro
já vai para campo um segundo edital para fazer mais uma safra. Pode mudar. Esse é o ambiente físico da aceleradora. Ela tem 700 metros quadrados. Para você ter uma ideia, a maior parte das aceleradoras do Brasil tem de 200 a 300 metros quadrados, né? Então, a gente já criou uma área, de fato, à prova de Covid e tal, quer dizer, um espaçamento social importante entre as mesas, entre a estrutura, e um ambiente bastante futurista, né? Que dá a condição semelhante ao Google, ao Yahoo e a grandes ambientes de aceleração que estão no Vale do Silício. Muito bem. Então, a gente vem falando de aceleradora, né? É uma empresa, né, que é investida por produtores rurais e empresários, está relacionada ou está conectada com fazendas e centros de pesquisa para poder apoiar os projetos, tem uma equipe executiva da qual eu faço parte, né, que vai ajudar a gerenciar essas startups, essas equipes de trabalho que estão aqui, cada uma delas com o seu projeto para poder garantir o teste, a definição do market fit, né, do produto que vai ser colocado a campo, e os testes de uso, que a gente chama de MVP, até que a gente possa começar a comercializar, que já é a atividade que começa a acontecer para muitas delas a partir do mês de setembro. E é importante que a aceleradora tenha um network verticalizado para ela poder também conseguir novos rounds de investimento para essas startups, para elas continuarem crescendo. A gente trabalha em cima de teses. Então, vocês vão ver aí, por exemplo, há pouco eu citei, tem lá geotecnologia e biotecnologia. É uma tese que visa trabalhar esse tema para o campo. Então, quando a startup vem, ela tem que trazer um projeto que esteja de alguma forma ligada a uma dessas teses, né? Comercialização de grãos, aí tem plataforma de compra e venda de grãos, né, que conecta o produtor com um comprador que possa estar geograficamente longe daqui, irrigação, gestão de recurso hídrico, de energia elétrica, de água. Então, são teses que são muito importantes para o Matopiba, mas não só, são também importantes para o Ministério da Agricultura, são importantes para a ciência e tecnologia. Então, a gente tem o trabalho de conversar com esses vários organismos também da área pública e com a academia e construir teses que, de fato, possam ser acolhidas, se bem-sucedidas por todos esses agentes de fomento à inovação. O que a aceleradora oferece? Ela oferece uma infraestrutura tecnológica, espaço físico, laboratório, mentoria, né? Back-office. Uma startup não tem área contábil, não tem jurídico, daqui a pouco aparece lá uma Cargill querendo fazer um contrato com a startup, ela não sabe fazer um contrato, ela nem sabe fazer uma reunião direito com uma empresa grande, ela começa a tremer. Então, todo esse apoio para a startup vem da aceleradora. A aceleradora é o viveiro de planta que vai ajudar essa muda a ganhar força, né? Acesso às propriedades rurais, não tem projeto de digital no agro se não puder ir lá testar. A gente tem muitas soluções que acabaram sendo desenvolvidas no meio urbano. Quando chega aqui, não, mas o cara vai apertar esse botão com a mão direita. Não, mas está dirigindo um trator, como é que ele vai apertar esse botão com a mão direita? Então, tem que ser feito aqui, do lado da onde acontece. Tem que sonhar alguma coisa e já ir no campo ver se aquilo dá certo. Corrigir depois custa muito dinheiro, demora muito tempo. Então, diferentemente de outras startups de outros segmentos, as startups do agro e o digital no agro, ele precisa ser fomentado e desenvolvido do lado do campo, né? Não dá para a gente pensar, não, vai fazer isso em São Paulo, né? Tem videoconferência, não é a mesma coisa, né? Tem que ter presença física, tem que vir para perto de onde estão as propriedades e testar e visitar e estar todo dia lá. Aí nasce um projeto que tem pé e cabeça e que é fácil de usar, uma roupa que daí veste o corpo, né? Então, a gente oferece ainda ligação com os players do agronegócio, suporte financeiro. A gente investe R$2 milhões por ano nas startups. Elas recebem uma parte disso em dinheiro e uma parte disso nesse serviço, nessa estrutura, energia elétrica, equipamento, internet, tudo que ela precisa, mentoria, né, para poder fazer funcionar. E, por último, a gente ajuda essas startups a encontrarem a sua continuação, novos investidores e fundos que vão gerar novas rodadas de investimento. Pode mudar.
O foco, né, da aceleradora é startups que já estão constituídas. Então, às vezes o cara chega aqui, eu tive uma ideia e tal. Eu tive uma ideia, está ligada a um outro aparelho chamado incubadora, está ligada à própria academia. Né? Então, é assim, cada um faz um pedaço dessa atividade. A aceleradora, a entrada na aceleradora, basicamente é um projeto já existente, uma equipe já existente, que é um time, que a gente chama, né? E disponibilidade para o cara vir para o programa de aceleração. Eu não posso, porque eu estou estudando e tal. Pois é, então, a incubadora trata coisas mais próximas da academia. A aceleradora já trata um projeto, mesmo que ele não tenha faturamento, mas tem que ser um projeto, tem que estar, não pode ser só uma ideia, tem que ter a pesquisa, já tem que ter um estudo, já tem que ter um MVP, né, pensando o que seria essa entrega. Né? E, em troca disso, as startups nos oferecem 20% do seu equity e a gente vira sócio dessas empresas e vai ajudá-las a crescerem. Nossa safra é assim, em outubro a gente lança o edital, pré-seleciona as startups. Em dezembro a gente tem uma fase de convivência, que pós-Covid vai ser mista, presencial e virtual, vai misturar as duas coisas. Em janeiro a gente escolhe 10, então esse ano nossa expectativa é receber entre 80 e 100 respostas ao edital, e nós vamos pré-selecionar 20 e vamos assinar com 10. Né? As assinaturas são feitas em janeiro e eles têm o processo de aceleração de fevereiro até setembro, outubro, que é quando a gente apresenta elas para a sociedade num evento chamado Demo Day. Essas são as startups que estão sendo aceleradas esse ano, né? Então, para mencionar algumas teses, né? A Agrimap é uma tese da dificuldade, está relacionada à questão da logística, né? Como é difícil no campo você entregar um insumo, você recolher uma carga de grãos, porque as estradas não têm sinalização, muitas são de terra, em épocas de chuva são inacessíveis, o motorista que vai buscar ou levar não é aquele que vive ali, então ele não sabe como é que chega ali. Então, a Agrimap, pensando em tudo isso, construiu uma solução do tipo Waze, do tipo Google, que trabalha offline, que trabalha sem o sinal de 3G, 4G ou 5G. E isso é fundamental para que se consiga conduzir e chegar rapidamente em algum lugar, para se descobrir onde é que tem que retirar uma carga, por exemplo. Não é só o motorista que usa a Agrimap. O corretor de grãos usa a Agrimap, o sujeito lá em São Paulo que vai negociando uma carga com o produtor aqui, que quer retirar essa carga, vai saber onde é que fica o lugar. E a Agrimap conseguiu colocar no mapa georreferenciado elementos de informação que mesmo o Waze e o Google não conseguem obter, porque não são capturáveis eletronicamente. Né? E o Waze e o Google não têm foco na área rural. O ganho deles, o processo de geração de moeda deles, está relacionado às cidades, aos aparelhos comerciais da cidade, ao Big Data da cidade. Então, a Agrimap construiu uma solução que trabalha offline e que leva o motorista do ponto A ao ponto B, não deixando ele se perder, mesmo sem nenhuma placa de referência na estrada, o que é muito comum pelo Brasil afora na área rural. Né? A Agroper desenvolveu uma solução para condicionar a terra, para melhorar a terra, que é 100% orgânica e ela repõe 11 micronutrientes. Então, a terra, com o passar do tempo, ela precisa ganhar um pouco mais de suporte desses micronutrientes para se recondicionar. Né? Então, a Agroper produz um estimulante, um condicionador 100% orgânico, que ajuda a fazer, inclusive em áreas que estão assim perdidas, inclusive nessas áreas que estão perdidas, que têm baixa condição de produtividade, a gente aplica, às vezes deriva e tal, a gente aplica o produto e esse produto consegue recuperar uma parte dessa produtividade para não jogar tudo fora. Né? Então, estou dando exemplo, cada uma delas tem a sua tese, algumas com biotecnologia, algumas com logística. Né? A AgroInsight trabalha uma curadoria de portal de notícias. A gente percebe como é difícil hoje você ter notícias bem estruturadas, sintéticas e organizadas na área do agro.
tem muita informação solta. Então, a Agrinsight é um portal de notícias que já inclusive podcast. O cara pode ir dirigindo para a fazenda, às vezes ele se desloca 2 horas de carro e vai ouvindo o resumo, a síntese das notícias. Tanto pode ser multimídia, quanto pode ser um podcast, sempre sintetizando o conteúdo, dando um resumo inteligente daquilo que foi falado. A Dioxi está relacionada à biotecnologia, é a agregação de gás carbônico na semente para aumentar a produtividade, né? O Luiz Eduardo falou bastante para nós em produtividade. Então, a Dioxi, ela consegue aumentar 1,5% o vigor, 6,5% a germinação da semente, por exemplo, e até recuperar sementes que estariam abaixo da condição de uso, né, que iriam ser descartadas ou vendidas numa subpauta. Então, é bem interessante. Eu não vou me estender, no nosso site depois tem fala das teses, mas é mais para vocês entenderem. A gente busca e escolhe cada uma das startups junto com os sócios da aceleradora, que são as teses, né? E temos coisas ligadas, por exemplo, à automação do campo, Caliandra mexe com IoT, com automação de indicadores como umidade, né? Para poder medir como é que está a situação do pivô, para medir os lençóis de água que existem na propriedade. Aqui na Bahia, o INEMA tem uma regulamentação muito forte sobre isso. Então, a gente automatiza tudo aquilo que pode ser automatizado usando tecnologia e gera informação automática para a fazenda, né? Sem depender de energia elétrica e sem depender de rede. A Caliandra tem uma tecnologia com rede própria e com energia elétrica autônoma, né? Com placas de fotovoltaicas ou com estrutura de alimentação elétrica suportada pelo sol, que fazem com que ela tenha completa autonomia e não precisa levar lá uma linha de energia, não precisa levar lá a rede de internet da fazenda do lado, os sensores, são milhões de sensores colocados a campo e que conseguem gerar essa informação, esse mapeamento inteligente da fazenda, né? Então, dei alguns exemplos, vamos seguir. Eu vou passar rapidamente aqui, esse material depois fica disponível, mas fala justamente da tese e de quais startups estão embaixo daquela tese. Caso logística e movimentação já se tem, interface com equipamentos de automação, pode virar. Irrigação e gestão de recurso hídrico. Nessa área nós temos, inclusive, uma startup que é de Israel, que está acelerando aqui. Temos gente do Rio Grande do Sul, temos gente do Paraná. Uma aceleradora não é geográfica, né? É um aeroporto onde pousam todo tipo de startup que queira trabalhar aquele tipo de conteúdo. Pode seguir. Aqui dá uma ideia, né, de como é que é o modelo operacional da aceleradora, né? Ela tem um processo interno dela, aí no meio desse gráfico, que fala de edital, plano de aceleração, check-in, demo day, é o que ela faz o tempo todo, né? E ela, ao mesmo tempo, está conectada com empresas, com governo, com fundos, com instituições financeiras, com outras aceleradoras, com instituições de ensino, com mentores, para poder prover e alimentar esse estágio. É bem um viveiro de planta. Ela alimenta a planta com tudo que a planta precisa, que são as startups, e depois providencia o deslocamento dessa planta para a etapa seguinte, um solo fértil, onde ela vai virar uma árvore adulta, né? Que é a conexão justamente com investidores e possíveis contratantes dessa startup. Vamos em frente. Aqui é um pouco do modelo de compliance da aceleradora, da governança. A gente responde para um conselho de sócios e tem uma auditoria externa e tem encontros trimestrais de feedback. A estrutura da aceleradora é muito pequenininha. Sou eu o presidente, que faço a parte institucional em relação com os atores do mercado, é um diretor de operações, que é o Guilherme Marques, uma assistente administrativa e uma assessoria de comunicação que é terceirizada. Com esse pequeno núcleo, a gente cuida aí de 60, 70 pessoas, que são os times de startup de cada uma das 10 startups. Essa é a estrutura societária do modelo de fundiamento utilizado para estruturar um ciclo, só como, apenas como comentário para entender, um modelo, o fundo não vale a pena, porque o fundo tem uma regulamentação muito pesada, abaixo de 50 milhões de reais, o fundo ele gera um consumo de valor muito alto para ele se funcionar, né? Você tem que responder para a CVM, você tem que gerar informações de compliance, então, para valores menores, a gente usa uma coisa chamada sociedade por conta e participação, que é a estrutura societária da aceleradora, e não só da nossa,
das aceleradoras no Brasil em geral, né? Algumas não, mas a grande maioria sim. Onde você tem sócios investidores e do outro lado você tem os ostensivos, que somos nós, né? Eu, Luiz Eduardo e outras 6 pessoas, 6 ao todo, né? Que cuidam da gestão do dia a dia e das decisões da aceleradora, né? E aí o capital fica dividido entre essas partes e cada uma tem uma cota de investimento ou uma ou mais, né? Para poder depois ter o resultado da venda das participações. Lembra que eu falei que a aceleradora fica com equity da startup? Quando a startup lá na frente, daqui a 4 anos, vai fazer uma venda importante da participação dela para um fundo maior, a gente acaba saindo e recebe a nossa parte, vende nosso equity junto, e aí esse dinheiro é devolvido, né, ou vai ser reprocessado para a mão desses sócios investidores e cotistas. Pode seguir. Já falamos bastante sobre o Pompeu. Eu venho desse mercado, essa aqui é a 4ª aceleradora que a gente está fundando e investindo junto com a Caçuia, mas outras 3 antes eu fiz. O Darwin Starter é uma das empresas que eu participei como investidor e desenvolvi os 2, 3 primeiros anos do Darwin. Ainda estou ligado lá à parte de board member, né? O Darwin é uma referência em fintechs no Brasil. E antes disso, como vice-presidente do Buscapé, montei a aceleradora do Buscapé para criar, ao longo de 5 anos, 13 bons negócios adicionais que conectaram na plataforma do Buscapé e que geraram, então, um crescimento de faturamento do Buscapé de 50 milhões para 750 milhões. A gente usou o processo de incluir startups antes e depois da comparação de preço para poder gerar valor para o Buscapé. Foi uma estratégia de 5 anos muito bem sucedida, né? Vamos lá. Esses são os nossos ostensivos, né? O Henrique e o Eduardo Caçuia estão aí, o Pompeu sou eu, o Agnaldo é o nosso diretor de operações, o Anderson Pádua e o Tomás Luza são pessoas que têm a sua contribuição como ostensivo para esse modelo. E esses são nossos sócios investidores. Vocês vão ver que tem gente dos mercados produtivos do agro, mas tem também gente do mercado financeiro, tem aqui o Elite, que nos honrou muito, né, o Antônio disse, com a participação dos nossos sócios investidores aqui, uma pessoa que acredita muito nos biológicos, tem feito um trabalho muito especial nessa área, e a aceleradora está aqui para ajudar também a desenvolver novas alternativas. Temos o Franciose, que é um produtor de referência aqui, o Luiz Mota representa nessa sociedade dos irmãos Franciose, né? Enfim, eu não vou, pode virar, tantos outros, né, que vêm de vários segmentos, do segmento de logística, do segmento empresarial, né? Volta só uma tela. Temos investidores com mais de 80 anos, né? O caso do Nilf Koenig, um empresário muito bem sucedido, que atua no segmento de hotelaria e de securitização financeira, fundou a Racos lá atrás, vendeu para o Fortifit. Então, tem gente de vários lugares desse Brasil que querem ver a agricultura dar certo e que olham para uma Matopiba com olhos de muito carinho, de muita atenção e de interesse legítimo, né? E aí a gente procurou agregar essas pessoas. Vai. Tudo bem. Então, o que eu queria colocar para vocês, a aceleradora, né, o case da aceleradora, é uma ferramenta importante que nós criamos aqui no Matopiba para ajudar a facilitar a ligação do digital com o agro. A vinda da aceleradora começa a trazer para a região soluções para energia elétrica, para data center, tem uma boa internet, daqui a pouco vai ter uma internet de altíssima qualidade, um teleporto. Então, a vinda da aceleradora acaba trazendo para a sociedade de Luiz Eduardo Magalhães do Matopiba a possibilidade de trazer ferramentas que estão relacionadas com a área de tecnologia, que facilitam a presença e o desenvolvimento do digital aqui. Esse foi o caminho que a gente encontrou para contribuir com o digital na área do agronegócio. Exatamente, pessoal. Completando a nossa apresentação, né, o tema principal da convenção, que é conectar, mudar e transformar, faz muito sentido com o nosso trabalho da aceleradora Agritech aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Nós buscamos trazer esse momento do avanço do digital para o agronegócio, né, com o nosso case da Ciclo Agritech. Realmente, os desafios impostos dentro de levar o digital ao campo é bem grande. E
a aceleradora tem papel fundamental nesse ponto. Nós desenvolvemos as startups, nós linkamos a startup com o campo e ativamos essas startups no campo para que dê certo o resultado. Nós já tivemos várias experiências com startups ao longo dos últimos anos, desde 2010, trabalhando com startups do agro, e para a gente conseguir ter o resultado, mediante a muita resiliência, muito trabalho, muita dedicação e muita vontade do produtor acreditar naquilo também. Então, nós temos certeza que a aceleradora ela é um aeroporto de inovação fundamental para que a gente possa ter sucesso nesse link do digital com o campo, consequentemente melhorando nossos resultados. Para completar, né, você colocou só uma última frase, a gente percebe e apoia esse movimento ao longo do Brasil. Então, nós temos interagido com cidades do interior do estado de São Paulo, né, que estão, nesse momento, construindo seus polos de inovação, que tem agro e não só, tem, além do agro, outras verticais, mas que é o mesmo projeto, a mesma ideia, é trazer centros de inovação para geografias onde não existem, facilitando o processo da incorporação das startups e da vantagem que esses novos negócios trazem para a economia. Para completar também, aproveitando antes de iniciarmos nas perguntas e respostas, gostaria de trazer uma mensagem, né, que muitas vezes as pessoas ficam preocupadas, principalmente aqueles que já estão trabalhando no campo. Nós vamos ser substituídos por máquinas, por software, por novas soluções? De fato, não. O ser humano ainda tem papel fundamental. E para nós aqui da aceleradora, nós acreditamos que a grande inovação está naquela palavra que eu utilizei no início da apresentação, no mindset. Cada vez mais nós vamos precisar de pessoas capacitadas, pessoas que estão com a mente aberta para evoluir e estar se capacitando na utilização do digital. Então, de fato, a inovação está dentro de cada um de nós. Que bacana. Obrigada, pessoal, aí pela participação de vocês dois. E temos perguntas, né? Vamos começar com o Bruno? Perfeito. Pessoal, fazer um comentário que antes das perguntas. O fato, né, a agricultura digital, né, a tecnologia, ela não é o futuro, ela é o presente. A gente já tem vivido, né, bastante inovação, muita tecnologia já sendo empregada no agro. Compartilho muito aí do comentário do Luiz, tá, com relação à tecnologia, como vai ser o nosso comportamento, nós como técnicos no campo. Não acredito que a tecnologia vai substituir o agrônomo, né, o técnico lá na ponta, lá junto com o agricultor. Porém, quem estiver fora do uso de tecnologia, é fato que estará fora da agricultura. A agricultura digital, a tecnologia está aqui para nos auxiliar na velocidade da tomada de decisão. E é o que nós precisamos. Cada dia, né, o sistema de cultivo está mais intenso, mais agressivo, e a gente precisa ter decisões, né, tomadas de decisões mais assertivas e mais rápidas. E que está totalmente correlacionado com o que a gente está vendo aí, né, com os avanços do digital no agro. Muita tecnologia, muita informação. A gente tem visto aí a utilização do Big Data, que isso é fato, que vai nos auxiliar muito nessa decisão, nas tomadas de decisão, na velocidade que é o que o agricultor necessita. Então, para a gente começar aqui nossas perguntas, veio uma pergunta do Fúvio, tá? Barcelos. Bom dia, Luiz. Sobre a pandemia, você acha que esse processo que está acontecendo nesse momento acelerou muito o fator da tecnologia, o fator desse investimento que o agricultor vai receber junto com as empresas que aceleram as startups? Bom dia, Fúvio. Bom, vamos à resposta. De fato, o momento de pandemia, sim, ele acelerou essa questão do digital, né? Nós já vimos utilizando ferramentas, já vimos trabalhando no digital, mas por conta da pandemia, ferramentas como essa que nós estamos utilizando agora para a convenção de forma online, né, o Zoom, por exemplo, se tornou algo do dia a dia, né, do produtor rural, dos empresários que estão trabalhando no ramo agro, e isso aí é um caminho sem volta, né? De fato, vai ser cada vez mais pertinente. Hoje, nós temos aquela questão da tradição, né? O produtor rural, ele traz aquela tradição do passado e ele leva, muitas vezes, o jeito dele tocar o negócio, a cultura dele é aquela, né?
Isso aí está mudando, né? No momento da pandemia, isso aí acelerou mais. De fato, nós temos um novo modelo de comunicação com os nossos produtores rurais e, sim, as startups também aproveitam muito desse momento, muito da conectividade, para a gente conseguir ter essas informações em tempo hábil, né, para tomar as decisões corretas. O Pompeu vai completar a resposta falando desse momento pós-pandemia também. Eu percebo a mesma coisa que o Luiz, né? Eu vejo que a pandemia nos forçou a fazer 3 ou 4 degraus uma vez só. A direção já era essa, mas ela acelerou essa direção e a gente tem feito, por exemplo, comum das aceleradoras ir para feiras e eventos, levar as startups para apresentar para o público e principalmente para fundos os seus projetos. Hoje isso é feito através de videoconferência e passa até a ter melhor qualidade. A gente marca com um fundo específico e as startups todas fazem a sua apresentação, seu pitch para aquele fundo. Então, a eletrônica permite uma personalização, mas existiu um hábito cultural de resistir a essa eletrônica ou a demandar mais décadas para assimilar isso. E a pandemia veio e empurrou isso ladeira abaixo, e é assim ou não faz. Então, foi muito bom para todos no mercado. Interessante falar isso, porque foi até uma coisa que eu comentei com o Gice ontem, no primeiro dia de convenção, Luiz e Pompeu, que realmente, enquanto tem um monte de fatores ruins relacionados à pandemia, a questão da tecnologia e dessa aproximação que ela está permitindo está sendo fantástica. Prova disso é a nossa convenção digital. Estamos aqui tendo a participação de vocês dois, de longe, remotamente, e assim como vocês, tem outros palestrantes que vão estar aqui com a gente o dia inteiro. Isso está sendo fantástico, né? A primeira convenção digital da Kimberlite, da Bionati e da Loider, e com certeza provavelmente isso vai ser uma tendência aí para as próximas edições. Vamos lá, Dr. Marcos? Bom, primeiramente, bom dia, né? Bom dia, Luiz, bom dia, Pompeu. Eu tenho uma pergunta, né, que ela aconteceu ontem também, né? Uma pergunta que ela se refere principalmente à questão que hoje a gente tem visto, né, que tem muitas startups, né? A gente está tendo startups focadas em alguns pontos do agro, né? E surge a dúvida, né? Como conseguir conciliar, né, todas essas startups junto ao mesmo núcleo, ou seja, integrar, né, esse número de startups e para tentar trazer soluções mais completas, né, para o agronegócio. Essa pergunta é bem legal, Marcos. Eu acho que é bem oportuna. A gente chama o nosso segmento de Open Innovation, né? Então, é uma inovação aberta. Então, normalmente, você não junta as startups antes. Elas aparecem com um projeto, você tem uma filtragem que é a tese, né? Então, eu aceito projetos que tenham a ver com irrigação e sustentabilidade. Então, eu trazo de alguma maneira de economia de água e de energia elétrica, ótimo, que é o caso da Caliandra, né? E coloco sensores no chão e acompanho qual é a umidade, então tem o jeito que ela vai fazer. Essa tese, ela não é uma tese nova. Dentro do Brasil e fora do Brasil, existem startups que lidam com isso, e cada uma com a sua maneira. O que acontece é que as que passarem pelo viveiro da aceleradora, crescerem e mostrarem ter capacidade de persuadir, entregar, vender e entregar soluções que funcionem e o cliente está satisfeito com o serviço, lá na frente, em algum momento, elas vão se consolidar. Então, o fundo de série A no nosso mercado é assim, passa pela aceleradora, depois passa por um fundo que a gente chama de série A, que é um cheque pequeno, depois passa por um fundo de série B, que é um cheque um pouco maior, até chegar a cheques de 500 milhões de reais, né? Então, o fundo de série A é muito comum que ele acabe comprando para o seu portfólio 2, 3, às vezes 4 startups que são, entre aspas, concorrentes, mas que se complementam. E aí ele vai gerando o efeito da fusão. Então, a fusão não é feita na partida, você não sabe se vai dar certo ou não, você deixa, você acolhe, você cria como um viveiro de plantas, você bota a muda no chão e deixa acontecer. As mudas que tiverem um certo tamanho vão compor uma floresta de certo tipo, né? Então, o fundo série A é muito comum que ele faça essa consolidação.
E isso acontece em todos os segmentos. Se a gente olhar no outro lado, que não é o agro, nós vamos ver, por exemplo, o fundo Pátria, que é um fundo de investimento grande do Banco Pátria, comprando empresas de telecom de vários tamanhos e reunindo elas para fazer uma empresa grande de $1 bilhão de telecom, né? Se a gente olhar para o nosso caso do agro, a gente vai ver a SP Ventures, a Barney e outros fundos que têm verticalidade em adquirir startups de agro nessa fase, chamada Série A, adquirindo, né, e o caso da SP Ventures é muito verdadeiro, adquirindo AgroSmart, adquirindo Aero e outras, e depois compondo com, entre aspas, concorrentes que também são adquiridos e que vão compor essa carteira, vão fazer algo mais robusto, mais completo. Então, é assim que tem funcionado através de consolidação. Completando também a pergunta do Dr. Marcos, como o Pompeu mencionou, né, doutor, na questão do nosso processo digital, em torno de 80 a 100 startups são inscritas, né, para participar do processo digital. Então, é uma filtragem muito bem feita, né, para a gente escolher apenas 10. Né? Dessas 100 que são inscritas, nós selecionamos 20 para conviver durante uma semana com eles aqui na aceleradora, né? Olhar no olho, conhecer quem são os empresários, conhecer realmente as teses, né? Depois nós vamos selecionar apenas 10 para acelerar. Então, a escolha é muito bem feita, né? Muito bem detalhada, para que a gente erre menos possível, né? Bruno? Pompeu, bem dentro do que você falou com relação às empresas, né? Nós estamos falando em telecom. Como que vocês têm visto, né? Como que a Agritech tem visto a questão da conectividade no campo? Essa é uma boa questão. A conectividade é um pré-requisito, né, para funcionar a maior parte das soluções inteligentes, né, de IoT, no trator, na esteira, uma valetinha que vai perceber se tem algum tipo de vibração ali, movimento, inseto. Bom, o IoT precisa de conexão, precisa de 5G. 5G no Brasil, comparado a outros países, né, que tem agricultura de boa qualidade, bem produtiva, ainda está por vir. Já foi aprovado, nesse ano, nós tivemos no começo do ano a aprovação de um lote importante de recursos, apoiado pela FPA, né? Por isso que eu digo que é importante estar próximo da frente parlamentar da agricultura, da CNA. O Brasil da inovação não existe se não existir uma costura muito grande do poder público com a iniciativa privada, com as empresas do segmento. Então, esse é um papel que a gente faz, de ir ouvir, costurar e empurrar um pouquinho algumas coisas para nascerem juntas. Mas, voltando, como é que faz, né? Então, enquanto não tem um 5G instalado, vai mais 3 anos, tenho dinheiro agora, mas demoram 2, 3 anos para poder finalmente colocar no ar. Muitas das startups construíram soluções, como é o caso da Caliandra, que usam redes de comunicação proprietárias baseadas em rádio, que elas pré-instalam, e para a gente entender isso de maneira prática, Travou aí? Como é que tá? Tá tudo certo. Oi, alô? Estamos. Beleza. Muito bem. Então, a Caliandra, ela conseguiu colocar em cada estaçãozinha que captura sinais do chão um transmissor que consegue falar com o outro transmissor que está, por exemplo, a 1 quilômetro, a 500 metros. Então, mesmo que ela não tenha nenhuma rede, nenhum 3G captando ela fala de transmissor para transmissor. A gente chama disso de uma rede peer-to-peer, uma rede ponto a ponto. O último transmissor, que vai estar mais próximo da fazenda, conversa com a torre de rádio e manda isso para a internet. Então, essa é uma maneira que muitas das empresas que fazem o IoT no campo, que fazem soluções que exigem telecomunicação, utilizam, né? O desafio agora é transformar isso, em vez de um setup de custo para o produtor, num aluguel. Então, antigamente, o pessoal fala, escuta, a Solifitec, por exemplo, tem uma solução para capturar informações das máquinas, como tem a Volt, uma outra empresa desse segmento, como é a Caliandra, né? Mas, antigamente, o pessoal dizia assim, escuta, para poder botar esse negócio no ar, precisa de 1 milhão na frente, né? Que é fazer o setup e tal.
nenhum agricultor tem R$1 milhão guardado para fazer infraestrutura de tecnologia. Ou ele espera o 5G, ou ele não consegue fazer, né? Então, a aceleradora também tem um papel importante aí, que ela consegue remodelar o negócio para que aquele custo de setup vire aluguel no relacionamento, por exemplo, da Caliandra, que é essa que nós estamos acelerando, com o mercado. Então, ela transforma esse processo numa contraprestação de aluguel mensal que já embute esse valor. Aí, de onde que ela tira esse dinheiro? Tem banco de fomento, tem parceiros como o BNB, que é o Banco do Nordeste brasileiro, com dinheiro para fazer o investimento, para antecipar esses valores de forma subsidiada. Tem a performance de contrato, que é uma prática simples para fundiar o setup. Então, não vamos empurrar isso para o agricultor, né? Vamos resolver isso como se resolveu em outros segmentos, e aí a agricultura também desfruta de um processo de comprar como serviço, né? É isso que tem sido feito. Que interessante. Vamos lá para mais uma, Bruno? Excelente. Pompeu, Luiz, a gente tem uma última pergunta aqui do Weber e o Kiel, nosso amigo Kiel. E a preocupação dele aqui, eu também compartilho dela, porque normalmente quando a gente pensa em tecnologia, grande parte, né, da população remete a tecnologia a grandes agricultores. Então a questão do Kiel vem no seguinte ponto. Como que a tecnologia, partindo, né, dessa diversidade de perfis de agricultores que nós temos no Brasil, de agricultores, né, com módulos agrícolas pequenos e outros com módulos agrícolas grandes, como que a tecnologia, como que as startups, né, podem auxiliar dentro dessa grande diversidade de cenários que nós temos na agricultura brasileira? Perfeito, Bruno. É uma pergunta pertinente, né? Nós temos diferentes perfis de produtores rurais, né? Diferentes módulos de áreas e, de fato, as startups, elas são muito personalizadas, né? Nós temos várias soluções que se encaixam aos diferentes perfis de agricultores, né? Uma startup, ela visa, dentro do seu desenvolvimento, a escala, né? Ela tem que ter uma boa escala e, dentro disso, o foco não é necessariamente só os grandes produtores, como muito tem essa mentalidade, né, criada nessa linha. Então, como nós focamos no desenvolvimento aliado à escala das startups, elas sim servem para todos os produtores rurais utilizarem, né? Nós temos sistemas de gestão, nós temos aplicativos para comercialização de grãos, nós temos startups ligadas à logística, e isso o pequeno, médio, grande produtor também faz. Então, faz sentido para toda essa cadeia. Bom, o Pedro vai completar. Eu queria complementar também, eu acho que essa pergunta é muito bacana, assim, para finalizar, porque você fala assim, quanto que a inovação e o digital já entendeu o campo? Nessa resposta, eu vou dizer para vocês que muito. As startups que estão aqui na aceleradora, esse lote de 10 startups desse ano, todas elas cobram um valor X por hectare, um valor X por saca, entendeu? Então, o preço fica relacionado com o tamanho dessa propriedade. Porque você fala, isso aqui custa 10. 10 pode ser muito caro para uma propriedade de 500 hectares e pode ser muito barato para uma de 5 mil hectares. Então, qual é a moeda do campo? A moeda do campo é a saca, né, o valor por hectare, é alguma coisa que ele consegue costurar na contabilidade dele, na cabeça dele, se é viável ou não fazer por aquela safra, por aquela produção. Então, também a gente já prepara a cabeça das startups para desenharem o seu custo relacionado à área onde vai ser aplicado aquilo. Mesmo que seja uma solução de RP, de contabilidade, também vai cobrar um valor X por hectare que ele tem lá plantado, que ele desenvolve, né? De tal forma que isso fica compatível para uma propriedade pequena ou para uma propriedade grande. Tem questões que a gente não consegue resolver. Por exemplo, em algumas regiões do país, a área média é de 500 hectares, né? Aqui, os nossos lotes Matopiba são, em geral, maiores, muito maiores que esse. Então, quando você pega 100 mil hectares, 50 mil hectares, tem algumas aplicações de drone que não são tão eficientes aqui, de ter que tocar com um vante, um avião, mas que no Rio Grande do Sul funcionam muito bem em Santa Catarina, para tamanhos de propriedade, onde a autonomia daquele aparelho, daquele equipamento, daquele drone, consegue atuar bem. Então, a tecnologia ainda tem algumas barreiras,
mas que aos poucos vão se desfazendo, né? E a gente vai olhando para isso e trabalhando isso da maneira adequada. Obrigada, Pompeu. O Bruno falou que essa é a última pergunta, mas a gente tem um tempinho, acho que dá para fazer mais uma. Vamos lá, Dr. Marcos, fazer mais uma perguntinha? Vamos Para lá. fechar? Eu vou fazer a pergunta, né, do Luciano De Gisse, né, o diretor industrial, referente à integração de tecnologia, né? Como vocês enxergam, né, a adoção dessas tecnologias para detecção de deficiências, para detecção de pragas e doenças, né? Ter tudo isso numa única ferramenta, né, como para a agricultura. Esse é um ponto que nós discutimos aqui diariamente, né? E é um desafio também no desenvolvimento das startups, um item muito importante. De fato, a integração tem que existir, né? Hoje nós temos uma ferramenta que ela vai fazer um monitoramento online de pragas e doenças. Nós temos uma outra ferramenta que vai me gerar um mapa de colheita, uma outra ferramenta que vai me gerar uma imagem de satélite. Então, a integração entre essas ferramentas é muito importante. Nós já trabalhamos dentro de todas as startups desenvolvidas, né? Aqui, para que elas possam integrar com outras ferramentas que sejam linkadas ao seu núcleo de negócio, né? Acho que é isso, é a predisposição de ter link, né? Então, acho que isso se a aceleradora trabalhar direitinho, as startups saem daqui com uma visão de integração, né? A gente vê muitas soluções no mercado que esbarram nisso aí, olha, eu só faço isso, né? Então, aqui a gente é o seguinte, bom, olha para o cliente final. O produtor não vai poder ter 3 iPads diferentes, um para fazer isso, um para fazer isso, outro para fazer aquilo, né? Não vai aprender 3 softwares diferentes. Então, temos que achar uma maneira de juntar as coisas. Então, se a aceleradora trabalhar criando isso como pré-requisito para as suas aceleradas, né, para as suas startups, mais e mais a gente vai chegar mais perto desse caminho, né? Depende muito aí, a aceleradora é como se fosse o jardim de infância desse viveiro de planta. Se a gente não prezar por isso, não botar isso como uma prioridade, a startup também, por si só, ela vai bater a cabeça naquele projetinho e esquecer do mundo, né? Então, a gente tem que mostrar para ela que isso tem que conversar com tudo. Perfeito, gente. Muito obrigada, Luiz Eduardo e Pompeu, mais uma vez pela participação de vocês, por compartilharem as experiências, o case da Ciclo Agritech aqui com a gente. Com certeza foi bem interessante para todo mundo. Obrigado a vocês pela oportunidade. Nós estamos aqui em Luiz Eduardo Magalhães, de portas abertas. Fica o nosso contato, nós temos o nosso site, a nossa rede social, o Instagram. Então, para quem estiver na região e quiser conhecer a nossa aceleradora Ciclo Agritech, fica o convite. Muito obrigada, Luiz. Muito obrigado, excelente convenção. Obrigada, Pompeu. Lembrando para o pessoal que quem não foi respondido, a gente vai encaminhar as perguntas. A gente não tem tempo suficiente para responder todo mundo, então a gente vai encaminhar só para conseguir seguir a programação, tá bom? Agora são 11 horas e 34 minutos e a gente vai para um breve intervalo. Eu acho que essa manhã voou aqui, né, gente? Muita coisa, muito assunto, voou, mas a gente vai fazer um intervalo maior agora para o almoço, né? Mas olha só, depois a gente vai falar sobre o manejo integrado de pragas, vai dar dicas para as equipes de vendas e fazer uma previsão sobre o futuro do agronegócio. E olha só, ainda tem sorteio de brindes para quem está acompanhando tudinho